Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens da AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje e tem a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Pela próxima hora, o nosso convite aí para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala, faça perguntas, interaja com os nossos convidados pelo 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Frisman, vamos colocar em campo aqui o nosso time de hoje, que vai fazer a análise dos temas da nossa pauta, os temas propostos por aqui. Uma mesa 100% feminina, uma bancada só de mulheres. Eu apresento aqui a Fabiana Pereira de Santana. Ela é pedagoga, assessora pedagógica do programa Líder em Mim. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda. Obrigada, prazer estar com todos. Obrigado pela presença. Gisele Barbim também, na nossa bancada de hoje. Ela é gerente comercial da Extrusa PEC, conselheira da ABCOM, é a Associação Brasileira de Polímeros Biodegradáveis Compostáveis. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, prazer em vê-los. Obrigado pela presença. Daiana Nardes, pedagoga também, ela é coordenadora do curso de pós-graduação de Arte e Terapia da Baiana e presidente da Associação Baiana de Arte e Terapia. A Daiane está em Salvador para conversar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. E também a Raquel Gontijo, na nossa bancada do Gente que Fala de hoje. A Raquel é consultora executiva da Lumos Economia Criativa, gerente de relações institucionais da Abra Games. A Raquel está em Brasília. Tudo bem, Raquel? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão escutando a nossa rádio. Vamos lá, meninas, ao nosso primeiro assunto desta terça-feira aqui do programa Gente que Fala. Vamos contar o seguinte: o preconceito contra lideranças femininas está aumentando, de acordo com o índice de Reykjavik para lideranças. O mais preocupante é que essa pesquisa internacional anual revelou que as gerações mais jovens têm opiniões menos progressistas sobre essa questão do que seus pais ou seus avós. Os dados se referem tanto ao mercado empresarial quanto à política. E, embora as mulheres vejam outras mulheres na liderança de uma maneira um pouco mais positiva que os homens, elas ainda demonstram um preconceito substancial contra o próprio sexo. Fabiana, eu começo a respeito desse tema com você, porque essa pesquisa, eu vou até dizer de novo aqui, é o Índice de Reykjavik para a Liderança. É um trabalho anual que compara como os homens e as mulheres são observados em termos em termos da sua adequação aos cargos de poder. Então, a gente observa que as mulheres avançam, vão ocupando aí devagar os seus espaços, né? Tanto nas empresas quanto na política, a representação feminina avança, mas a confiança nas mulheres que ocupam esses cargos não avança na mesma proporção. Como é que você avalia esse dado? Eu entendo que é muito pelo paradigma que elas próprias carregam sobre si, do quão nós somos cobradas como mulheres a darem conta de tantas coisas e aquela sensação de que a qualquer momento aquela liderança que está ali pode mudar, seja qual for o evento. Então, a sensação ou paradigma de que a mulher consegue ter uma menor estabilidade dentro daquele cargo que ela ocupa pode ser um dos fatores que gera essa desconfiança, né? É porque a gente precisa de uma rede de apoio muito grande para se manter estável, seja qual for o cargo, exatamente por conta das demandas e das cobranças. Então, a mulher muitas vezes olha para outra na gestão com esse nível de que a qualquer momento tudo pode mudar, porque a gente precisa ter realmente essa rede de confiança e o próprio olhar para si mesma, de onde ela está, também pode trazer ali essa falta de
acreditar que vai permanecer como está e vai avançar para além daquilo que ela já conquistou. E o fato desse preconceito, desse olhar meio de nariz torto, né, para as mulheres que ocupam os cargos de liderança, isso tudo partir basicamente do jovem, o jovem que tem um olhar menos progressista para essa questão. Eu entendo também muito de como a gente tem construído esse caminhar da mulher dentro dessas posições de liderança, né? Então, fica uma cobrança sempre e constante e projetada num nível de que a perspectiva dessa liderança não avance. Eu entendo muito dentro disso, sabe? Esse paradigma de que não vai avançar. Então, você coloca ali outras figuras nesse lugar que poderiam ser mais estáveis, né? Do que a própria mulher ocupando isso. Você observa isso no dia a dia, a gente está aqui com esses dados, enfim, há um levantamento, há um estudo, mas isso na prática do seu dia a dia, você vê acontecer, você que lidera, você que está à frente do programa Líder em Mim? Na verdade, eu sou uma das assessoras, eu tenho hoje uma gestora mulher, várias gestoras mulheres na minha cadeia ali de liderança, e eu vejo quanto elas tiveram que correr muito atrás da manutenção dessa posição. E aí eu me coloco na posição de liderar as minhas escolas, as minhas equipes, por exemplo, a cobrança externa de que, poxa, vai viajar de novo, vai fazer isso, ou se a gente dedica um pouco mais de tempo. Então, a figura que é construída da mulher é que a mulher tem que estar sempre dentro de uma acessibilidade que o senso comum apresenta para ela. E não quer dizer que a gente não vai dar conta de outras coisas, mas hoje eu vejo mulheres muito fortes liderando, atuando e agindo, mas sempre com a força de tentar manter, fazer uma manutenção real e mostrar que é possível e que a gente é capaz de manter essa estabilidade. Então, acho que a briga maior é isso, de tentar mudar esse paradigma de que a liderança é para poucos, de que poucos têm potencial e que a mulher precisa estar disponível para outras coisas para além daquilo que ela se engaja e que ela entende que é possível dentro da gestão e da liderança. Sim. Daiane, para ouvir a sua avaliação também a respeito desse tema, então, as mulheres avançando aí nas posições, nos cargos, nos espaços, só que sempre, muitas vezes, com preconceito, tanto de homens quanto de mulheres, em relação à capacidade delas ocuparem essas posições. Olha, eu estava ouvindo a Fabiana falar e estava fazendo uma pequena viagem aqui. Eu sou arteterapeuta, né? E meu olhar é junguiano, da psicologia analítica de Jung. Eu vejo uma falta de pai simbólico, né? Eu vejo uma ausência de pai nesse aspecto simbólico, né? Nós temos Atena ou Atena, dependendo dos autores que tragam o mito, a filha de Zeus que nasce da cabeça dele. E o feminino ela está muito nesse lugar, né? A gente na vida moderna da mulher nós estamos nesse lugar. Nós nascemos da cabeça do masculino, né? Nós nos projetamos e inclusive a gente precisa projetar tom de voz, a gente precisa estar num salto alto para a gente se projetar de cima para baixo. Nós dialogamos muito nesse aspecto nos masculinizando em vários, escondendo nossos ciclos menstruais, por exemplo, sentindo muito desconforto, mas a gente esconde desse processo. E isso vai fazendo com que a gente transite para um aspecto do não é tão interessante estar, né, na posição desse feminino que parece frágil. E aí toda a sociedade dialoga com isso. E aí, fazendo um paralelo, né, ao meu ver, quando nós olhamos, né, esses jovens, se nós observarmos, a gente pode fazer um paralelo da estatística desses jovens que estão aí com essa dificuldade de acolher esse feminino na liderança e com relação aos abandonos paternos, né? Então, esse líder que está ali, ele precisa ser um masculino, porque algo aqui faltou para mim.
Então, eu preciso dialogar com esse aspecto. Então, tem muita coisa aí social dialogando, simbólica também, né? Dialogando, e a gente vai dançando aqui, tentando manter ali um certo aspecto de feminilidade, né? Performando essa feminilidade, tentando ali não ficar tão masculinizada né, nessa estrutura masculina dita, como a gente dialoga, né? Essa voz da gente que é um pouco mais fina e que a gente vai ao longo da vida engrossando, se colocando cada vez mais em saltos mais altos, para a gente, porque o salto alto culturalmente era do masculino, aí a gente adota porque a gente precisa também estar nessa estrutura do poder, e aí a gente vai tentando manter, né, com todas as competências, mais essa figura, essa imagem que a gente também precisa trazer. Então, para mim, tem muita coisa, a gente podia passar aqui uma semana conversando sobre isso. Então, o feminino pleno, ele não aparece nessas posições, nesses cargos de liderança, ou seja, a mulher acaba tendo que tomar atitudes ou posições não masculinas, mas masculinizadas, né? Sim. Estar mais alta, falar mais forte, falar mais grosso para poder, né, dar aquela impressão, né, mais masculina. Isso compromete completamente, né? O feminino pleno, né? Não tem a mulher plena ali, né? Ninguém está pleno. Vamos pensar assim. Mauro, nenhum de nós estamos plenos, nem você, nenhuma de nós aqui. Não tem, a gente não consegue vivenciar a plenitude por conta dessa angústia que nós vivenciamos de, né, o homem, ele também não vive a plenitude porque a ele não é dado a possibilidade de se fragilizar, de se emocionar, de chorar. Então não tem ninguém pleno. A gente fica aqui, se todo mundo conseguisse viver plenamente aí, assim, no mundo utópico, né, bem utópico, os homens estariam mais suavizados e as mulheres também conseguiriam vivenciar os aspectos de forma mais saudável, né? Tanto esse aspecto masculino que todas nós temos, quanto os homens, esse aspecto feminino que também tem. Então, é o processo de um jogo muito mais nas feridas do que, de fato, na plenitude. Pleno ninguém está. Gisele, a sua avaliação sobre esse tema e considerando a sua posição profissional, você que é gerente comercial e que durante muito tempo foi um cargo exclusivamente de homens, hoje em dia cada vez mais mulheres presentes, né, nesta função, mas certamente sob o olhar, né, como aponta a pesquisa, de gente que não confia na posição feminina nesses casos, né? Eu concordo com a questão, principalmente do emocional, né? Então, não só eles desejam, os jovens, né? Não desejam, de repente, chegar nesse cargo de liderança, porque vem os gerentes, né? Os diretores perdendo a sua saúde emocional. Então, hoje, as empresas exigem muito mais, o meio corporativo exige muito mais. Então, até que ponto ter sucesso é estar numa posição de liderança? Muitas vezes você pode ter sucesso em cargos mais simples, digamos, né? Ou mesmo no próprio empreendedorismo. Então, eu percebo que não existe mais aquela visão sonhadora, aquela admiração, né, pelo cargo. E nós podemos fazer algo diferente, demonstrar algo diferente, né? Que é uma gestão equilibrada. Então, esse papel de pai, né, que a Daiane citou, faz todo sentido, porque essa geração também não aceita ser muito mandada, né? Não aceita receber muitas diretrizes, são mais independentes. E a mulher, quer queira, quer não, faz um papel até um tanto de mãe, né? Além de liderar, ela acaba se afeiçoando e se inteirando, muitas vezes até da vida pessoal. Então, isso acho que afasta um pouco, né? Raquel, sua análise sobre esse tema. Na nossa área de jogos, eu acho que a gente tem um pouco mais de flexibilidade a respeito disso, em grande parte porque, querendo ou não, a gente tem muitas pessoas que são muito mais jovens na área de games, assim, né? E existe um olhar um pouco diferente com relação
não só as questões de feminilidade ou masculinidade, mas as questões de gênero em geral. A gente tem, por exemplo, atualmente no Brasil, a gente teve uma pesquisa que saiu agora em fevereiro, janeiro para fevereiro deste ano, do mercado de jogos, que já mostra que uma grande parte dos jogadores brasileiros são mulheres. Então, a gente tem, assim, do lado da parte de quem está consumindo, a gente tem bastante mulheres. O que a gente tem dificuldade é justamente no outro lado, com relação não tanto às pessoas que trabalham na área de jogos, mas com relação às lideranças. Ainda é um pouco raro você ver mulheres em posição de liderança, mesmo nessa área de jogos. Talvez em grande parte porque também é uma área muito tecnológica. As pessoas têm essa visão de que, tanto na parte de programação, quanto na parte de códigos, que são ainda tarefas muito masculinizadas. Assim, a gente vê um crescimento bastante expressivo nos últimos anos na nossa área, nesse sentido, né? Mas nas empresas, por exemplo, que eu já trabalhei nos últimos 10 anos, eu tive cerca de metade para 2/3 até das lideranças sendo mulheres. Agora, a grande dificuldade é justamente isso que eu acho que o que Fabiana estava comentando mais para o início tem muito sentido, inclusive para a gente, porque a gente não tem, a gente não tem esse espaço, talvez não só para a questão de você ter mulheres na liderança, mas também dos modelos que vão ser um pouco diferentes. Então, querendo ou não, uma mulher na liderança, a gente vai ter uma forma de gerenciar as equipes, uma forma de organizar os diversos campos, a forma como a gente vai realizar as tarefas, os objetivos são um pouco diferenciados. E eu vejo que existe uma dificuldade muito grande das pessoas não só se abrirem para o feminino, mas também pela forma de liderança que é tipicamente feminina. E existe uma insegurança que é gerada em cima disso, né? Existe uma insegurança de que, tá, e como é que vai ser essas novas empresas gerenciadas por mulheres? O quão efetivas elas vão ser? Como que vai ser trabalhar dentro dessas empresas e como é que vai ser o produto que vai ser gerado dentro dessas empresas? Então, existe esse processo até de um certo medo de lidar com novas formas de se tratar a economia, novas formas de se liderar. E isso talvez seja uma dos embates que a gente tenha, que sejam bem interessantes da gente pensar para o futuro. O programa Gente que Fala segue por aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, no AltV com imagens, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e à noite tem a nossa retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Próximo tema por aqui. As mulheres sempre ocuparam espaço expressivo na área da educação, mas foi apenas nos últimos anos que a presença feminina em cargos de gestão avançou. Para especialistas, as principais competências socioemocionais responsáveis por esse progresso foram a busca da eficácia pessoal e a construção de relacionamentos, a capacidade de construir e de manter conexões saudáveis e gratificantes. Fabiana, sobre esse tema, competências socioemocionais é o que se fala hoje em dia, né? O termo usado para isso é soft skills, né? Isso tudo está presente, isso é inerente nas pessoas, na mulher, a gente está falando especificamente da mulher, São, ou isso tudo é construído? são competências a serem buscadas, tá, Mauro? Algumas delas a gente, como mulher, acaba tendo uma fluência maior, mas quando a gente vai analisar realmente o que cada competência carrega de conceito, de práticas, de princípios, a gente vê o quanto precisa avançar. Então, quando a gente pensa aí nessa questão das skills, né, é mais do que só as softs hoje, tá? São as softs e as hard skills, Hard que a gente skills. tem aí de uma palavrinha nova no mercado de trabalho até, que são as power skills. E para a mulher hoje é o desafio exatamente do equilíbrio entre o soft, que é toda essa parte emocional, então a mulher sempre carregou muito essa imagem do emocional. Então, eu vou ter uma mulher na equipe, isso vai humanizar mais a equipe. Não, mas então eu preciso também ter um homem, porque isso tecnicamente vai trazer um equilíbrio para a busca. E, na verdade, a gente precisa dos dois. Então, a gente precisa ter as habilidades socioemocionais muito bem desenvolvidas, né?
quando eu falei, inclusive, de autorregulação, é isso, quanto a gente consegue ser forte quando tem que ser forte, como mulheres, né? Equilibrando coragem e consideração para as decisões, entre outros aspectos, e o quanto a gente precisa, às vezes até mais, mostrar tecnicamente o quanto a gente também tem esse espaço, e acho que casa muito com o que a Raquel estava falando, né, na parte de games. As mulheres, tecnicamente, podem ser incríveis também, a gente não pode deixar isso se perder. Então, vem aí uma nova demanda no mercado, que é exatamente esse equilíbrio entre as softs e as power skills, né? Colocava-se muito esse peso do socioemocional só na mulher, e, de repente, o técnico mais ali na figura masculina, e talvez por isso a gente teve, por muito tempo, essa diferença nos cargos de gestão, de achar que o homem vai ter, tecnicamente, uma visão mais assertiva para algumas áreas, né? E que a mulher, então vamos pensar na escola, ficava muito ali dentro da sala de aula, aquele papel de mãe, de cuidadora, entre outras coisas, né? E na gestão, gerindo com voz o homem, porque as decisões precisavam ser mais assertivas. Mas a gente consegue sim. Então a gente tem essa possibilidade de hoje olhar e buscar esse equilíbrio entre as softs e as hard skills, né? Essas power skills, essas habilidades poderosas que nos permitem inserir nas posições que a gente quer alcançar, e é muito isso, né? A mulher perde um pouco ao longo do tempo a ambição, por conta das demandas, né? E aí não se vê já tão nesse equilíbrio, porque acaba pendendo, voltando sempre para esse lado mais do materno, do maternal, do cuidado, enfim, e perde o poder que ela carrega desde pequenininha ali, dentro dessa potencialidade de que eu posso fazer, eu quero fazer, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou organizar o meu dia a dia para que eu esteja ali também nesse patamar de conquista. Como é que se busca uma habilidade socioemocional numa profissional, por exemplo? Como é que o recrutador encontra isso e percebe se isso já de fato está presente ou se isso vai ter que ser buscado? Em muitos momentos, na nossa própria fala, na nossa construção, na nossa busca, consegue se perceber isso facilmente. Mas é o que eu disse, muitas desconstruções às vezes precisam acontecer para que a gente se equilibre e busque isso. Então, vou colocar pela minha área, que é de liderança, um programa de socioemocional. As crianças, elas recebem a possibilidade de desenvolver essa competência desde pequenininha lá na educação infantil. Então, existem práticas altamente eficazes, a gente vai construindo através, né, do programa a desconstrução de paradigmas que são carregados ali geracionalmente, cria-se um espaço de liderança para que se desconstrua essa ideia de que o menino ou a menina pode... Não, a busca desse equilíbrio feito desde sempre. Mas aí vamos pensar nós que não tivemos essa aprendizagem, né, desde sempre. Hoje a gente tem vários cursos e vários estudos aí que ajudam a desenvolver essas competências em nós também, para completar o que a gente já carrega, o que a gente já tem de buscar um equilíbrio aí entre as nossas hard e soft skills. Que paralelo dá para fazer, Fabiana, entre a mãe no seu papel, na sua responsabilidade de educar um filho, ou seja, naquilo que acontece dentro de casa, é aquela mesma mãe que trabalha na educação e que é gestora da educação. Porque uma coisa é o trabalho de educar o filho dentro de casa, outra coisa é o papel da escola de ensinar essa criança. E aí tem a gestora nessa função. Qual é o paralelo que dá para fazer? O paralelo é o quanto eu me enxergo pertencente ao processo, inclusive e eu te falei um pouquinho agora há pouco, de equilibrar coragem e consideração. Coragem para dizer o que tem que ser feito, consideração para conduzir como deve ser conduzido. Em casa, às vezes, a gente fica muito só dentro da consideração como mãe, né? Então, o pai ficava com aquela figura de quem tem que dar a bronca, quem tem que direcionar e tudo mais, e a mãe sempre aquela que acolhe, que conduz. Eu hoje sou uma pessoa que às vezes fico 4, 5 dias fora de casa. Quando eu comecei a trabalhar nessa carreira, as pessoas falam, nossa, mas e quem cuida da sua filha? Eu falei assim, gente, ela tem um pai que mora comigo, que é meu esposo, e a gente busca esse equilíbrio. Então, às vezes ele ligava para mim, olha, ela está fazendo não sei o quê. Eu falei assim, então, você é o pai, agora conduza aí, se acertem, se ajustem. Então, eu acho que
nós nos percebermos nesse papel também, de que podemos ir para além só do cuidado maternal, mas também na gestão, na direção e na tomada de decisões equilibradas, faz toda a diferença para a gente conseguir manter aquilo que a gente almeja. Então, hoje, para eu me manter como assessora, né, e com a dinâmica toda de vida que a gente tem, a gente precisa buscar esse equilíbrio constantemente. Então, eu acho que é algo que está se reconstruindo, se um dia já foi construído, porque ficou muito nisso, né? A mulher sempre com esse lado mais maternal, e aí quando entra no papel de gestão, ela tem que achar que tem que dar conta de tudo, como uma mãe dá conta de tudo, né? E às vezes deixa um pouquinho de lado essa questão da coragem de se impor, da coragem de construir a equipe, de dizer não, de movimentar, porque fica muito ali, ai, poxa, mas e essa pessoa, e essa pessoa, né? E o homem, ele nesse aspecto, ele acaba tendo essa perspectiva de um foco mais direcionado. Então, é algo que a gente está conquistando também, de ter esses focos direcionados, que é uma coisa que não precisa ser inerente, mas a gente pode ir conquistando e construindo também ao longo dos processos, principalmente quando envolve gestão. Para a gente ouvir também a Daiane, porque a Daiane também é pedagoga como você, Fabiana, nesse tema, habilidades, então, habilidades socioemocionais e o avanço em posições de liderança das mulheres, né? Daiane. É, a, a pedagogia é uma área, né, que tem uma predominância feminina, porque ao feminino é, em alguma medida, direcionado para esse aspecto do cuidado, né? Os cuidados. E aí, se a gente for olhar todas as faculdades que estão com enfermagem, pedagogia, psicologia, que são áreas de cuidado, você vai ver uma sala, uma turma com 40, 50 alunas e 2 alunos, 2 homens, 3 homens no máximo. Assim, tudo que está aí dialogando com um aspecto do cuidado, entendemos de alguma forma que está ali restrito ao feminino, né? E aí causa um estranhamento, se a gente chega, a gente vai falar, nossa, que professor incrível. O professor nem é tão incrível assim, mas um pedagogo que está numa educação infantil ali dando aula, nós já projetamos ali um saber maior do que aquela outra que já fez, inclusive, um mestrado e está no doutorado, só porque é um homem que está ali num lugar de cuidado. Então, tem esses paralelos que a gente precisa fazer, de que todas as formações, né, acadêmicas, principalmente, que estão na área de cuidado, nós temos uma nutrição, nós temos uma predominância do feminino ali, dialogando. Muito, mas muito mesmo. Não é pouco, não. Não tem equilíbrio, não. Tem uma coisa muito. Você olha numa sala de aula, você vai ver. Então, tem esse aspecto que eu vejo que precisamos mudar, né, socialmente e abrir mais para esse masculino também estar dialogando com isso, porque é nessas interações que as coisas se modificam. Tem a gente como mãe, né, que também dialoga enquanto como fazer esse papel. Hoje minha filha tem 30 anos, então não precisa mais de cuidados. Mas há muitos anos atrás era um processo, a Fabiana falou sobre isso, né? Essa rede de apoio é algo que para o feminino é muito mais importante do que para o masculino. Então tem essas coisas que tanto você no cargo de liderança precisa considerar, quanto quem está assistindo o cargo de liderança também precisa olhar com bons olhos esses aspectos, porque eles são difíceis, né? Nós precisamos. É difícil olhar isso por uma perspectiva mais tranquila. A gente está sempre meio que brigando por esses pontos, por esse lugar. O aspecto do feminino, né, como ele é olhado por esse aspecto do cuidado, então também é inferido a essa mulher a ideia de que ela vai saber fazer de forma mais tranquila e humana e sensível, e nem sempre, nem sempre pode acontecer assim. Então, são pequenos movimentos que eu acho que as mulheres em cargos de liderança e
precisamos olhar, né? As mulheres que estão em cargo de liderança, a gente precisa olhar assim, o que que é isso que eu posso fazer É, dentro desse processo de gestão, de condução, para que eu consiga não repetir o que está sendo feito há muito tempo. olha, a gente vai virar a página aqui do programa Gente que Fala para mudar o nosso assunto. Daiane, eu vou continuar com você nessa próxima conversa e aí a gente insere as demais. Olha, um levantamento feito pelo LinkedIn aponta que 60% dos trabalhadores brasileiros cogitavam mudar de profissão no ano passado. Entre as principais justificativas para a transição de carreira estava a busca por autossatisfação e bem-estar com a atuação profissional, além da procura por segurança financeira. E a Daiane Nardes, que está aqui com a gente, pedagoga e psicóloga, decidiu mergulhar fundo na arte e terapia. E esse é um dos exemplos aqui que a gente tem para mostrar. Por que que você decidiu mudar de carreira e como é que surgiu essa nova carreira, ou seja, esse mergulho aí na arte e terapia, Daiane? Vamos lá, esse psicóloga, ele não existe, Não eu existe, é passei pela verdade. psicologia. Eu, Uhum. eu comecei lá atrás como pedagoga, É. fiz um trânsito ali trabalhei muito como cargos de liderança com pedagogia. Só dei aula no estágio, para vocês terem ideia, eu só dei aula para criança no estágio. O resto foi tudo em cargos de liderança por ter esse aspecto desde muito jovem. E o cuidado com o outro sempre foi algo que me tocou profundamente. Então, eu comecei ali a trabalhar com terapia holística, eu era muito jovem ainda, trabalhar com terapia holística, nesse cuidado ao outro. Fui fazer psicologia, passei algum tempinho lá e falei, isso aqui não é para mim. Estudei psicanálise, eu comecei a fazer vários estudos para ver onde é que eu ia dar, né? E a transição de carreira, para mim, ela chegou assim, no momento onde eu falei assim, não, peraí, deixa eu entender que trajetória é essa que eu estou fazendo, para saber exatamente o que que eu quero, porque estava muito confuso, estava no meu processo terapêutico, inclusive, e um monte de coisa se abrindo para mim, porque nós mulheres, quando a gente se dedica a qualquer coisa, a gente faz muito bem. Então, tudo que eu estava me dedicando, eu fazia muito bem. E aí eu fiquei um pouco sem saber o que que era de fato. A arte-terapia, ela chegou para mim num lugar assim que faz muito sentido, porque uma técnica, né, que nós usamos, que trabalha muito a sensibilidade com a arte, né, os aspectos da arte e as expressões artísticas e como a gente pode fazer as elaborações emocionais a partir disso. Eu comecei a fazer, né, eu fui para uma arte terapeuta, comecei a fazer, e aí minha jornada vem a partir disso, de identificar ali que era o que estava fazendo sentido para mim. Eu não queria mais fazer uma segunda formação, é muito cansativo, e aí eu fui para uma especialização, que é essa que hoje eu coordeno. Fui para a especialização, para fazer, né, a minha jornada, e aí seguir nisso. A arte-terapia, ela veio que ela é para qualquer pessoa, de qualquer área do conhecimento. Então, ela entra nesse processo de você se especializar ao invés de você seguir uma segunda formação. E, de fato, tem muita gente que entra na arte-terapia por conta desse propósito, né? De algo mobiliza essa pessoa emocionalmente, algo não é só o fato de ganhar dinheiro. A Precisa ter um propósito. Quando a gente decide lá a primeira carreira, a gente decide ainda muito imaturo, muito jovenzinha. Então, quando a gente vai transitando mais adiante, a gente vê assim, peraí, pode ter mais do que isso. E aí a minha transição veio nesse propósito também, além do sucesso profissional, o propósito. Agora, essas transições de carreira, elas acontecem mais por frustração com a carreira escolhida, busca da autossatisfação, como eu disse aqui, ganhar mais, ou pode ser também aquele profissional que acha que já fez o que tinha para fazer naquela carreira, já contribuiu, já se sente completo em relação a isso, e fala, agora eu vou buscar outra atividade, às vezes nem por dinheiro, mas por entender um outro mundo, olhar para outro mundo, porque já
tem aquele sentido de missão cumprida na carreira anterior? Mauro, todas elas. Todas essas possibilidades que você deu, cada uma para um tipo de pessoa. Eu vejo, por exemplo, essa última possibilidade que você trouxe como pessoas mais velhas. Eu já cheguei no meu auge, eu ainda tenho muito a entregar, mas aqui não faz mais sentido. E aí as pessoas podem buscar a transição de carreira. Também tem as possibilidades de escolhi muito jovem, não era bem o que eu pensava, não está fazendo muito sentido, aquilo que eu imaginei, aquela fantasia que eu tinha, ela não está dialogando com o que eu estou vivendo na prática, e aí a pessoa começa também a buscar uma transição de carreira. Então, todas essas possibilidades que você trouxe, elas se aplicam de fato, elas estão transitando aí. Nas salas da especialização, da pós-graduação de arte-terapia, o que você mais vê são pessoas de áreas diversas, em situações diversas, buscando um. Mas todas elas, eu acredito que têm um fio condutor, que é uma satisfação pessoal. Uhum. Todas o Se que eu te puder motiva. contribuir minimamente, eu Claro, passei em por favor. 2020 também por uma transição de carreira, então eu estava numa escola, muito bem na posição em que eu estava, galgando ali, e tinha um reconhecimento geral de equipe, tudo muito bacana, mas na pandemia eu vi que o que eu já aplicava ali em sala de aula eu podia replicar para fora, então essa questão da satisfação pessoal foi muito isso. Então, fazer gestão escolar foi o pensamento assim, o quanto eu poderia contribuir para além da sala de aula com os meus colegas. E aí fiz um curso de liderança, tive a oportunidade de fazer, fiz gestão escolar, fiz um curso de liderança e vim para o Líder em Mim como assessora. E aí eu vejo, né, é uma mudança de 360, porque eu trabalhava do lado de casa, então eu atravessava a rua, eu estava em casa, então saía, voltava, almoçava em casa, tudo certinho. E agora tem uma rotina totalmente diferente. Mas hoje eu me sinto muito mais satisfeita, porque dentro do propósito que eu entendi ali no fim de 2020, pós-pandemia, de que eu poderia colaborar e que a sociedade dizia que não, né? Hoje eu me encontro fazendo e quebrando barreiras e avançando e rompendo ali. Então, acho que a satisfação pessoal em determinado momento, ela também é muito decisiva para você encarar os novos desafios, né? E as barreiras que vão aparecer ali ao longo do novo trajeto. Gisele, você tem Não é alguma fácil se experiência nesse... lançar para o novo, né? Não é nada fácil se lançar para uma coisa nova. Então, Quero ver você Primeiro, mais. Gisele, você tem alguma experiência de transição de carreira? É algo que sim. você... tem gente que já começa numa carreira até planejando isso, né? Sim, lá atrás eu comecei com análise de sistemas e, como a Raquel disse, a maioria era masculina e justamente unindo a prática, como eu já estava, né, em administração, numa empresa, eu quis unir a prática à teoria e foi a melhor escolha. Então eu vejo que hoje os jovens também têm essa visão de futuro sem experimentar a prática e aí quando experimentam, gostam. Então foi a melhor escolha que eu pude fazer, unir realmente a faculdade, né, e depois gestão comercial pro meu trabalho. Então, essa gestão foi feita e, assim, no decorrer da liderança na indústria plástica, que também tem um número reduzido de mulheres, né, tem ampliado, mas a grande maioria é masculina, nesse meu percurso, eu acabei desenvolvendo também em outras áreas a gestão ambiental. Então, eu fui me unir a associações, porque não bastava eu cuidar aqui né, do meu quintal, digamos assim. E a mulher tem muito disso, ela não se preocupa só com a sua família, ela se preocupa com o vizinho, com a fome na Etiópia, tem uma visão muito mais ampla do que o universo masculino, que aí é algo mais restrito. Então, por isso que as mulheres, né, em cargos de liderança, muitas vezes vão um pouco mais longe, né? Primeiro porque elas se unem. Então, esse programa aqui já é um grande exemplo, né? Então, assim, essa união, esse programa diferenciado, é claro que a gente vai ter conexões, né? Então, aqui uma está somando com a outra, uma está inserindo, né, a sua experiência, e aí a gente já vê que com essas conexões a gente vai mais longe. Raquel, sua experiência com transição de carreira ocorreu ou você pensa em alguma coisa nesse sentido? Ocorreu algumas vezes, na verdade. É curioso, eu estava escutando as minhas colegas falando,
E eu estava pensando no comentário que eu vi uns anos atrás a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa comentando a respeito disso. Fizeram uma pergunta para ela a respeito dos jovens e dessa questão de transição e de segurança jurídica, segurança no trabalho, né? Assim, segurança nas suas carreiras, porque antigamente as pessoas entravam numa carreira, passavam 30 anos dentro de uma empresa, iam se aposentar dentro daquela carreira, né? E que hoje em dia o que a gente vê no mercado de trabalho é uma realidade completamente diferente. Então, na verdade, é uma mudança de paradigma sobre como que a gente age, nós como indivíduos agindo no trabalho, é uma mudança de paradigma nesse sentido. Então, por exemplo, eu me formei lá atrás na faculdade em Relações Internacionais, que é uma área que completamente diferente. Fui parar na área de jogos também de uma forma completamente tangencial. Então, eu já mudei da minha faculdade para o que eu estava começando a trabalhar, já foi uma transição de carreira, já de início, já saí de largada. Passei 10 anos na parte de administração de empresas, gerenciei 2 empresas de jogos, até chegar na direção financeira, então eu também tive uma formação na área de finanças. Estudei para concursos na área legislativa, então, assim, ou seja, tive diversas formações, diversos cursos completamente diferentes. Atualmente, trabalhando como gerente de relações institucionais na Abra Games, eu estou trabalhando, voltando para essa área de legislação, de legislatura, trabalhando no Congresso Nacional, fazendo uma vertical e uma transversal com diversas áreas. Então, assim, eu imagino, eu posso dizer assim, a cada 3 anos a carreira muda, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, a gente tem essa visão de que vai sempre mudar. Próximo tema agora no programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Gisele, olha, o plástico está presente em quase tudo o que a gente usa e sempre foi uma solução com bom custo-benefício para a indústria. E por isso, passamos décadas produzindo, usando, descartando e produzindo de novo. Isso tudo gerou uma quantidade avassaladora, assustadora do produto no ambiente. Isso tudo passou a ameaçar a saúde pública. Mas como é que se substitui, então, algo tão útil e prático sem perder eficiência? A solução vem da própria indústria, que criou a resina pós-consumo, chamada de PCR, que envolve ou resolve 2 problemas ao mesmo tempo. A extração das matérias-primas. 2, a gestão de resíduos. Vamos falar sobre o PCR. Que novidade é essa, Gisele? Sim, o pós-consumo, né, ele transforma resíduo em recurso. Então, se nós já temos esses plásticos, né, que são descartados indevidamente no meio ambiente, nós estamos trabalhando a coleta disso. Então, os municípios, eles já precisaram se ajustar, né, à política de resíduos sólidos, e eles precisam reduzir aquilo que é destinado para o aterro sanitário. Então, implantando a coleta seletiva, que é muito viável, nós vamos conseguir, né, pegar esses plásticos, reciclar e voltar para o produto. Então, nós temos excelentes produtos aqui, o próprio saco para lixo, né, Easy Bag reciclado que nós temos, ele tem uma qualidade muito boa e você ainda ajuda o meio ambiente, né? Então, nós adquirimos as aparas de cooperativas, algo que fomenta também o socioeconômico, né? Porque essas cooperativas empregam, e hoje essas cooperativas também comercializam o crédito de carbono, então a cada tonelada, né, que eles vendem, eles também têm crédito de carbono, então isso trouxe mais recurso. Então é possível se investir mais e aproveitar melhor o PCR, né? O pós-consumo. É, como é que está saindo de casa o lixo doméstico, em direção à reciclagem? A população está devidamente consciente e fazendo a separação?
Nós temos algumas leis, até de sacolas plásticas, que colocam a sacola verde para o material reciclável e a cinza para o não reciclável. Isso já é uma grande ajuda, porque auxilia, né, nessa separação do lixo. E quando você tem um caminhão, como eu aqui no município de Guarulhos, tem um caminhão passando na rua com a voz até do prefeito, né, pedindo essa separação. Então, o consumidor, né, a pessoa, o cidadão, ele se motiva a separar. Porque realmente, acho que hoje, com toda a educação que é ministrada na escola e tudo mais, todos sabem, têm essa consciência, né, de você não descartar o lixo incorretamente. Então, se houver essa divulgação, a gente percebe, né, quando existe essa comunicação, a gente percebe que existe uma colaboração também do cidadão na separação. Existe muito mais no mercado as sacolas verdes do que as sacolas cinzas. Você já estabeleceu as diferenças aqui. A verde para a coleta dos materiais recicláveis a cor cinza destinada para o material orgânico. Então, é muito comum encontrar material orgânico em sacolas verdes, muitas vezes pela falta da sacola cinza. E uma coisa que eu observo também, nos pontos de venda, eu costumo fazer esse tipo de pergunta para o operador de caixa, quando tem as duas sacolas, se eles sabem a diferença. Eles não costumam saber. O próprio operador de caixa, que trabalha com isso diretamente e fornece a sacola, porque elas são vendidas, na verdade, não entendem, né? Então, tem muita coisa a ser trabalhada em termos de informação, né? No verso da sacola tem a impressão, né? Ali demonstra. Então, eu tenho certeza que a sua pergunta provocou ele a buscar essa informação. Então, é uma questão assim que a prefeitura, né? Ela precisa investir nisso, né? Nessa divulgação, porque ela tem um produto tão rico, é o supermercadista que está disponibilizando, que está comercializando. Então, ela pode investir nisso, divulgando. Mas nós também, como indústria, a gente também trabalha essa questão de educação visitando escolas, né, e dando palestras aí para demonstrar. De qualquer forma, para o lixo orgânico, nós não costumamos deixar muito volume em casa, então a gente utiliza mais o saco banheiro, né, ou reutiliza até o saquinho de hortifruti, dá para a gente fazer. Isso também é sustentável, você reutilizar os sacos como saco para lixo. Então, a sacola, ela vem para agregar. Mas essa separação, ela já pode ser feita, por exemplo, nos condomínios, né? No prédio onde eu moro, existe o IPTU verde, onde você tem um desconto, né? Caso você separe o lixo ali, nós temos, e também água de reuso. Então, você vê, não trabalhar uma punição, uma multa por você não fazer, e sem um incentivo para você fazer. Então, esse incentivo de separar o lixo vindo do poder público, sem dúvida nenhuma, vai ser importante. As políticas de resíduos sólidos, e não são poucas, são muitas, né? A gente tem nas três esferas, a nacional, a estadual e as municipais, né? Eh, Estão adequadas, elas precisam de tempos em tempos passar por algum tipo de reformulação, no sentido de chegar mais fácil na população, porque as pessoas também não têm muita paciência para ficar atrás de lei, elas querem algo mais prático, né? Então, como tornar isso mais presente no dia a dia das pessoas? É com a educação mesmo, com a divulgação. Então, a própria indústria colocando a logística reversa, né? Isso vai ajudar bastante. Então, não tem um sucesso se a união, né, do privado com o público não acontecer. Então, essas leis, elas vão servir para o público, né? Então, a política de resíduos sólidos é nacional e ela colocou metas para os municípios e para os estados. O que acontece? Isso foi se prorrogando, né? Então, mas existem muitos que, independe desse prazo, já se ajustam, né? Vamos seguir agora para o próximo tema. Programa Gente que Fala prossegue por aqui. Rádio 365, sua rádio de todos os dias. AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Raquel Gontijo, o Brasil está se tornando cada vez mais protagonista no mundo dos games. O país é o 10º maior mercado consumidor, com mais de 100 milhões de jogadores, e tem sido tão relevante nos últimos anos que o Congresso Nacional deve avaliar nas próximas semanas o marco legal dos games. E esse projeto de lei
tem como objetivo definir regras para a indústria e consumo dos jogos eletrônicos aqui no Brasil. Eu não conhecia esse número. 100 milhões de jogadores é a metade do Brasil que participa aí desse mercado dos games, né? Isso. Na verdade, esse número ele está sendo até assim um pouquinho tímido, para dizer a É mesmo. verdade. Existem porque depende também das avaliações. Assim, existem várias pesquisas. Uma das principais que a gente usa na parte de indústria de jogos no mundo é uma que chama da Newzoo, que é uma pesquisa internacional bastante extensa. Ela já coloca cerca de quase 60 para 70% da população do Brasil em alguma forma envolvidos com jogos em algum nível. Ou seja, a gente tem mais de metade da população do país jogando algum tipo de jogo, seja no celular, seja no computador, seja no seu aparelho, né, no seu console. Então, é bastante expressivo. Nós somos um dos maiores mercados consumidores e, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso outro problema, que é justamente o fato de que a gente, apesar de ser um dos mercados consumidores maiores do mundo, a gente tem um mercado produtor que já está bastante expandido, mas ainda é 0,01% da produção do mundo. Então, a gente tem ainda muito espaço para crescer na parte de produção de jogos eletrônicos. E isso passa pela aprovação desse projeto de lei, ou seja, antes tarde do que mais tarde, né? Porque Exato. acho que já passou do momento para a definição dessas regras, porque é isso, pelo que eu entendi, que vai impulsionar esse mercado que o Brasil tem imenso pela frente, né? Exato. E a gente, na verdade, o Brasil ele é um dos países que mais atrai a possibilidade de olhares e de investimentos internacionais nesse sentido. O que a gente tem atualmente? O Brasil ele tem alguns dos melhores cérebros em termos de produção de jogos no Brasil. A gente tem alguns cursos e algumas categorias de desenvolvedores de jogos eletrônicos que já trabalham dentro do Brasil, que são alguns dos profissionais mais visados do mundo pela indústria de games globalmente, mas que grande parte estão trabalhando para empresas fora do país e que acabam não trazendo benefícios para aqui. A gente tem uma exportação de cérebros atualmente, em termos de profissionais, justamente porque o Brasil ele entrega com muita qualidade, faz serviço excelente, tem pessoas muito qualificadas e, ao mesmo tempo, a gente está numa posição de privilégio nesse sentido, porque a gente também fica custando muito barato para essas empresas internacionais. A gente está tendo uma crise internacional das Big Techs, os custos desses profissionais qualificados no mundo, eles são extremamente altos. O Brasil se torna muito atrativo porque, com o câmbio e com a qualidade do que a gente consegue produzir, a gente acaba ficando muito barato para eles, né? Qual é o tamanho da empregabilidade, Raquel? Porque é muita gente, né? Você tem o desenvolvedor, você tem músicos, né, que fazem as trilhas para os jogos, Isso. você tem os atores, às vezes, né, para colocação aí na voz dos personagens, enfim, é muita gente na cadeia. É bastante. Atualmente, a gente tem uma estimativa de cerca de 70 mil pessoas no Brasil trabalhando de alguma forma na área de jogos, que é, na verdade, uma porcentagem ainda muito pequena do que a gente poderia estar produzindo nesse sentido. Então, a gente ainda tem que. Das questões do marco legal é justamente o da gente conseguir colocar essas profissões no mapa. Muitas dessas profissões, elas nem sequer são consideradas como profissões que existem. Então, por exemplo, game designer, você já ouviu falar? É uma profissão específica da área de jogos, né? E que precisa de tanto uma parte de formação, de capacitação, mas também precisa de uma segurança jurídica para que a gente possa contratar esses funcionários de forma regular e que eles consigam ter esse aporte, né, essa segurança financeira e a carreira deles garantida. Então, a gente tem uma grande dificuldade no mapeamento, a gente ainda está muito, né, ainda nessa zona cinzenta que a gente precisa regular o mercado para que a gente possa fazer com que essas empresas que estão no pequeno e no médio porte consigam ter esse acesso e conseguir fazer frente a esse extrativismo dos cérebros internacional que a gente vem tendo.
o game designer, que é apenas uma das funções, né, que você destacou, é uma formação técnica, é uma formação. Vai haver faculdade para isso em algum momento, para a formação de profissionais? Sim, atualmente a gente já tem algumas formações técnicas de universidade na área de jogos, existem algumas no Rio Grande do Sul, aí em São Paulo também. Estou tentando me lembrar qual é a faculdade. Só existe uma faculdade pública que tem formação em área de jogos digitais, mas no Rio Grande do Sul existem umas 2 ou 3 faculdades, a grande maioria particulares. O game design ele é uma área técnica, mas ele é uma área técnica porque ele faz uma ponte entre a parte dos códigos e da mecânica dos jogos com a parte do design de fato. Então, ele vai estar trabalhando nessa ponte entre a parte artística e entre a parte técnica, que são esses dois vieses que o jogo É. tem. Ele é uma coisa meio entre, entre existências, né? Como é que nasce um game? Como é que alguém tem a ideia e coloca isso em prática e é o autor intelectual disso e ele pensa, mas ele não necessariamente desenvolve. Ele pode não ser da área, mas ele tem a ideia. Como é que isso passa para o mercado para o desenvolvimento? Então, atualmente no Brasil a gente está fazendo desenvolvimento, existe todo um ecossistema na criação de jogos. A gente pensa muito nos jogos nesse sentido que são os jogos autorais, que fazem parte do entretenimento. Mas, por exemplo, o Brasil é extremamente forte na produção de jogos educacionais. A gente tem uma cadeia muito grande de empresas que fazem jogos pedagógicos que vão ser aplicados dentro da escola de forma didática ou paradidática dentro do ambiente escolar. Então, vai depender muito da área que você vai trabalhar. Mas, geralmente, como é que acontece? Para você fazer esses jogos que são jogos de entretenimento, de fato, eles são jogos pequenos, em geral, no Brasil. São feitos por empresas que compreendem aí, no máximo, 10 pessoas, 10 a 15 pessoas. Algumas delas vão fazer a parte justamente da programação, que são da área específica técnica. Alguns vão fazer a parte do desenho, e o game designer vai ajudar nesse arco de compreender o que são esses jogos, o que é a parte técnica, né? O que é a parte da programação, e também unir isso junto com a parte de interação da pessoa que está ali para fazer o jogo. Então, existe toda uma cadeia gigantesca para fazer essa produção e que envolve profissionais de diversas áreas. Olha, gente, perguntas da nossa audiência por aqui, uma para cada uma de vocês. E a Lívia Monteiro, Raquel, ela tem aqui o seguinte, que ela te pergunta, e está bem dentro aqui do final da sua fala. É, Qual é o conselho que você dá ao adolescente que quer aprender a criar e desenvolver games, além do básico que a maioria das escolas, das boas escolas, diz ela aqui, já vem ensinando? É a Lívia Monteiro no YouTube. Bem breve, Raquel. Existem basicamente 2 formas muito interessantes das pessoas entrarem. Existem hoje em dia, o Senac, inclusive, tem cursos técnicos para quem quer trabalhar na área de jogos, então eles têm algumas formações nesse sentido. O Sebrae também tem áreas de formação técnica. Então, existem escolas específicas para aprender a programar e tudo. E existe também os eventos internacionais que a gente faz, que eles são todos online, em grande parte, que são as Game Jams, que eles são quase como se fossem as hackathons, que são finais de semanas imersivos para pessoas que estão querendo entender como é que funciona trabalhar com um jogo, onde eles vão montar um time ali e fazer um protótipo, montar uma ideia e testar o iniciozinho desse processo do que é trabalhar com jogos e desenvolvê-los. Gisele, o Marcos Ortiz está no Facebook e pergunta para você se tem algum tipo de programa de incentivo fiscal para a troca do plástico pelo PCR. É o que nós buscamos, porque senão a gente acaba pagando imposto em duplicidade, né? Então, existem projetos para incentivar essa indústria a processar os produtos reciclados sem impostos. É isso que a gente busca. Fabiana, o... a Áurea Gouveia está no Facebook, ela te pergunta se é possível desenvolver as competências socioemocionais na escola. Essa é a minha função e meu papel, representando o Líder em Mim. Sim, existe e há todo um espaço, há todo um trabalho, há toda uma pesquisa, há toda uma validação internacional que fundamenta
essa construção, então sim, tá? Tem que buscar uma escola que esteja disposta a isso. E Daiane, a Juliana Rocha no Instagram quer saber de você, a arte terapia é sempre ligada às artes plásticas ou algumas escolas de percussão, como a do Olodum e tantas outras que existem aí em Salvador, podem incluir algum tipo de terapia? Essa pergunta é interessante, que a arte-terapia ela é uma prática com saber e metodologia próprio, né, fundamentadas nas artes e na psicologia. Mas qualquer outra atividade artística, ela pode ter um efeito terapêutico, mas ela não é arte-terapia. A arte-terapia depende de um olhar técnico, né, uma pessoa que faz a formação, uma formação legalizada dentro da UBAAT, dentro de uma associação, faz tudo certinho, e aí essa pessoa tem um olhar técnico e ela faz ali um trabalho. Muito bem, a gente chegou ao final aqui do nosso programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a vocês pela participação. Vamos colocar um ponto final aqui. Estiveram com a gente hoje a Fabiana Pereira de Santana, pedagoga, assessora pedagógica do programa Líder em Mim, também a Gisele Barbim, gerente comercial da Extrusapec. Ela é conselheira da ABICOM, é a Associação Brasileira de Polímeros Biodegradáveis Compostáveis. Daiane Nardes também com a gente, pedagoga, coordenadora do curso de pós-graduação de Arte e Terapia da Baiana e presidente da Associação Baiana de Arte e Terapia, e ali em Salvador, né, a Daiane em Salvador, e em Brasília, a Raquel Gontijo, ela é consultora executiva da Lumos Economia Criativa e gerente de relações institucionais da Abra Games. Meninas, obrigado pela presença. Venham outras vezes, voltem outras vezes aqui o programa Gente que Fala, que é sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, é a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais, o nosso YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai continuar aqui na 365, programação musical de qualidade a partir de agora para o seu início de tarde. A gente volta então amanhã a partir do meio-dia. Tchau, até lá.